Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live do Espaço Marx em parceria com o Sindonespar. Vamos aí aguardando as pessoas entrarem nessa live para a gente dar início à nossa discussão de hoje. Hoje a gente recebe o professor Sávio, da Unicamp, e ele tratará de uma temática muito pertinente para o nosso momento que nós estamos vivendo. Então, vamos aguardar aí as pessoas irem entrando para a gente dar início à nossa discussão de hoje, que é sobre classe média e a ameaça neofascista no Brasil de Bolsonaro. Então, já já a gente inicia essa discussão. A gente pede, né, para que aqueles que forem entrando, compartilhar essa live para que a gente possa atingir aí um número bom de pessoas nessa discussão que nós entendemos que é muito pertinente. Então, já em instantes, nós iniciaremos a discussão de hoje, que é uma discussão promovida pelo Espaço Marx de Campo Mourão, juntamente com a Sindonespar, que é o Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Paraná. Então, em instantes, nós iniciaremos essa discussão de hoje. Então, a gente pede aí que quem já entrou e está acompanhando possa compartilhar essa live para que nós possamos atingir um número bom de pessoas para essa discussão de hoje. Bom, hoje nós recebemos o professor Sávio, da Unicamp, e esta é mais uma atividade que o Espaço Marx de Campo Mourão, junto com o Sindicato dos Docentes da Unespar, que é um sindicato que está se constituindo, que tem uma base bastante ampla, que compõe os 7 campi da Unespar, que estão espalhados por todo o estado do Paraná. Então, nós estamos aí numa campanha de divulgação do nosso sindicato e, ao mesmo tempo, na campanha de filiações e recadastramento para que possamos fortalecer, né, a luta do nosso sindicato, que é um sindicato que tem um papel importante nesse momento em que nós estamos vivendo. É preciso fortalecer a luta, né, dos professores em defesa da educação pública, em defesa da universidade pública. E nós entendemos que o sindicato é um dos instrumentos importantes para que a gente possa fazer essa defesa da universidade pública, gratuita, com excelência e que esteja voltada aos interesses da classe trabalhadora e da sociedade brasileira em face dos grandes desafios que nós estamos enfrentando. Então, nós adotamos hoje a metodologia que a gente já vem trabalhando nas outras lives, que é o nosso expositor fará uma exposição aí de 30 a 40 minutos, e na sequência nós faremos o debate sobre o tema que será exposto hoje. Então, para a gente já ir iniciando a nossa discussão de hoje, eu agradeço a presença do professor Sávio, a presença da professora Marília, que estará coordenando junto comigo esta atividade, e ela é professora da Unespar, lá do campus de Paranavaí, e também é membro do nosso sindicato, né? Sindicato este que nós estamos lutando aí para colocá-lo de pé e para representar bem os docentes da Unespar, mas também defender não só, né, os direitos trabalhistas, mas defender uma educação que, de fato, atenda aos interesses da sociedade, que atenda aos interesses da classe trabalhadora, no processo de humanização e de luta contra as políticas que aí estão vigentes, que precarizam o ensino público.
Passo a palavra para a professora Marília, para que ela faça as suas considerações e faça a apresentação do professor Sávio. Aqueles que estão acompanhando já a nossa live, eu peço que vocês compartilhem ela, para que a gente possa alcançar mais pessoas, porque é uma discussão extremamente importante. Marília? Agradeço, Osmar, pelas palavras iniciais. Agradeço, né, imensamente a pronta disponibilidade do professor Sávio nos atender. O Sávio que já andou por esses cantos de cá, né, Sávio? Trabalhou em Londrina, que eu também estudei, fiz um mestrado por lá, então eu tenho um pezinho no Paraná. O professor Sávio, então, ele é professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Tem experiência de ensino e pesquisa nas áreas de sociologia e ciências políticas, com pesquisas principalmente relacionadas aos temas classes sociais, classe média, sociologia do trabalho e teoria sociológica. E tem um pós-doutorado na França, né, em Marseille. E está aqui hoje conosco, então, para trazer um pouquinho, né, das suas reflexões, das suas produções. Eu estive dando uma olhada no currículo lá dele, tem um monte de artigo lá que eu quero retomar, que eu quero estar lendo. Já li alguma coisa dele, não conhecia, né, pessoalmente conhecia só mesmo pelas escritas, mas eu vi que tem um, né, fresquinho aí de 2020 que eu não vi ainda, e é uma leitura que a gente tem que estar sempre fazendo mesmo, porque nos ajuda muito a elucidar o momento atual. Então, Sávio, a palavra é sua e vamos aí refletir juntos sobre essa conjuntura atual. Muito obrigado, Marília, pela apresentação. Muito obrigado, Osmar, pelo convite. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Vocês estão me ouvindo bem, né? Fico muito agradecido de poder ter essa oportunidade de dialogar com vocês. Como a Marília disse, eu trabalhei durante um tempo na Universidade Estadual de Londrina, por 6 anos quase, em contratos temporários, e consegui conhecer um pouco da experiência no ensino superior público do Paraná, uma estrutura muito importante a ser preservada, aprimorada, consolidada, e fico muito grato de poder aqui dialogar com vocês. Esse artigo, que dá um pouco o título, né, que o Osmar citou aqui para a nossa conversa, Classe Média, Ameaça Neofascista no Brasil de Bolsonaro, na verdade ele faz parte dessa publicação recente da revista Crítica Marxista, que é uma edição comemorativa, né, tá bem recheada, a gente chegou ao número 50, são 25 anos ininterruptos de produção, e o dossiê sobre extrema-direita e fascismo, ele foi já disponibilizado no site da revista. Então, o artigo aqui que vai dar base à minha fala, ele já foi disponibilizado, vocês podem baixar junto com outros, né, que estão lá nesse momento. E o exemplar, peço aqui também uma contribuição para a manutenção das atividades da revista. O exemplar físico, ele pode ser solicitado no e-mail criticamarxistabrasil@gmail.com, mas depois eu posso deixar o e-mail para que as pessoas entrem em contato. Bom, gente, eu aqui recebi, então, um convite para conversar um pouco a respeito desse artigo, mas ele faz parte de uma pesquisa mais ampla que eu tenho feito nos últimos anos sobre o comportamento político e social da classe média brasileira. Eu já começo aqui alertando o que meu foco de pesquisa nesses últimos anos tem sido mais a camada superior da classe média, né? Classe média alta, e a maneira pela qual ela vai construindo a sua reação de crítica, afastamento das políticas que foram promovidas ao longo dos governos do Partido dos Trabalhadores, né? Governos Lula e Dilma. Então, o começo da pesquisa foi compreender as razões sociológicas da reação da classe média às políticas que eu identifico como fazendo parte do chamado neodesenvolvimentismo do PT. Aí é um tema à parte, né?
a definição desses governos como praticando políticas neodesenvolvimentistas. Posso deixar um pouco para depois essa controvérsia, mas só para apresentar que é um pouco desse ponto de partida que eu inicio. Um neodesenvolvimentismo que não foi suficiente e nem era essa a intenção, substituir o modelo neoliberal, mas ele provocava uma mudança significativa em relação ao modelo neoliberal hegemônico nos anos 90, principalmente liderado pelo PSDB. O governo que, portanto, nessa estratégia neodesenvolvimentista, representou prioritariamente interesses da burguesia interna brasileira, né? E teve, ao longo do primeiro mandato de Lula, uma relação ainda um tanto quanto não muito discernível, né, de como isso impactava a classe média brasileira, mas ao longo desses governos, e principalmente a partir de 2013, começa a haver uma oposição declarada da classe média a essas políticas, e eu quero falar aqui um pouco sobre isso. Mas, para começar com essa discussão, é importante dizer como que eu utilizo o conceito de classe média. Vou falar muito rapidamente também sobre isso, mas é inevitável que seja um tema controverso, principalmente porque o próprio governo petista, né, cria uma estratégia de política que passa por considerações também relacionadas à maneira pela qual, né, as teorias ou as suas influências teóricas também estavam hegemonizando esses governos. Nós sabemos que houve um projeto acho que isso fica mais claro no primeiro mandato da Dilma, né, transformar o Brasil num país de classe média. Esse termo ele foi utilizado para poder descrever a ampliação da classe trabalhadora assalariada a novos mercados de consumo, a entrada no ensino superior por meio de algumas políticas, né, desse setor. Mas eu estou dizendo isso para avisar que não considero, né, esses sujeitos como de classe média, né, fazem parte da classe trabalhadora tradicional que perceberam um aumento de renda e possibilidades maiores de inserção no mercado de trabalho. Eu estou olhando para a classe média tradicional, né, que já estava consolidada anteriormente ao governo do PT e que sofre o impacto das suas políticas. Então, é uma parcela pequena da sociedade que eu estou olhando, principalmente porque, dizendo, né, alta classe média, pensando aí os grupos profissionais com exigência de maior qualificação, diplomados, né, famílias que, enfim, possuem uma renda que os colocam em torno dali dos 10% mais ricos da sociedade. Mas eu considero que é um ponto ainda na pesquisa que eu não avanço tanto, que seria a baixa classe média, né? Essa que talvez tenha uma repercussão mais forte na atual conjuntura, mas, enfim, vou falar um pouco sobre isso depois. Acho que o saldo aqui desse primeiro aviso que eu queria dar é que eu estou usando o conceito de classe média dentro de uma tradição marxista brasileira, que vincula seus trabalhos de Décio Sais, Armando Boito Júnior, entre outros, mas principalmente esses dois autores marxistas brasileiros, que introduziram o conceito, né, dentro da problemática marxista, ainda que ele não tenha sido originado na teoria marxista, mas o incorporando a problemática da teoria da exploração de classes de Marx. E do ponto de vista empírico, vamos dizer assim, é uma parcela menor do que a propaganda que se faz com o termo de classe média, como se fosse todos aqueles que estão aí num intervalo médio da sociedade que englobaria assim, praticamente mais da metade da população. Não é disso que eu estou falando, não é dessa classe média que eu estou falando de uma parcela muito menor quantitativamente, mas muito forte do ponto de vista simbólico e político, porque ela ocupa os altos escalões das grandes empresas, do Estado,
e com isso conseguem ter boa parte das suas ideologias, consegue criar uma hegemonia em torno das suas ideologias. Bom, dada essa definição, o ponto que eu tenho feito desde então foi mostrar como que a classe média se tornou a base social mais significativa em crítica, em oposição aos governos do PT. Havia um discurso do próprio partido, né, dos trabalhadores, de alguns analistas, de que isso ocorria porque a classe média perdeu, de alguma forma, renda e via a população mais pobre se aproximando. Eu imagino que esse argumento, ele pega parte do real, mas ele tem alguns limites sérios, né? E o primeiro deles é que essa parcela da população, ela não perdeu essa renda como se imaginava, como se imagina. Talvez ela tenha ganhado menos, mas perder renda não perdeu. Eu tentei oferecer, e aí isso está em outros trabalhos que eu publiquei, eu tentei oferecer como argumento alternativo o fato de que a oposição da classe média aos governos do PT se combinava um conjunto de determinações políticas, ideológicas e com o fundo econômico que passavam por várias dimensões, né? Uma delas, e a principal, a que unificava esse campo, era a defesa da ideologia meritocrática. O que isso significa? Significa que a classe média apresenta um apoio bastante forte, orgânico, à noção de que, dadas as regras do jogo impessoais e universais, o sistema econômico, político, social recruta apenas os melhores e mais talentosos. No caso, são os filhos dela, né? Geralmente, dada a grande desigualdade da sociedade brasileira, não falta mérito e esforço para a classe trabalhadora para poder aceder a esses postos, mas a desigualdade é muito grande, né? Desigualdade que só começou a ser modificada quando houve políticas de ação afirmativa, cotas, a política também importante, né, de financiamento de entrada de estudantes no ensino superior, por exemplo, o ProUni, em que aqueles espaços privilegiados de reprodução da classe média começaram a conviver com o conjunto da classe trabalhadora pobre. E qual que é a reação? A reação não se trata apenas de não quero conviver com essas pessoas. Tem muito disso, né? Como a gente sabe, tem vários exemplos concretos. Mas é, sobretudo, o questionamento do princípio meritocrático, né? O princípio de que, com base no seu esforço, a desigualdade existente se justifica porque houve esforços e habilidades desiguais no passado. Isso só tem uma força política até hoje importante porque, de alguma maneira, um certo tipo de partido, ainda que não formalmente um partido político, mas age enquanto partido, se estabeleceu a partir de 2014, 2015, que é o partido da Lava Jato, né? O partido lavajatista anticorrupção. Então, eu publiquei um artigo no número 46 da Crítica Marxista, também está disponível, em que eu tentei mostrar como que houve essa adesão fortíssima de parcela majoritária da classe média ao discurso anticorrupção da Lava Jato, né? Basicamente, o que eu tentei mostrar? E aí, lendo o que os procuradores, mas os expoentes da Lava Jato defendiam, a ideia deles, muito ancorada, né, no princípio neoliberal, de que qualquer intervenção do Estado retira poder de eficiência e competitividade do mercado, se apresentar uma noção de que a corrupção existente, que não é mentira, a corrupção existente, ela era uma forma de priorizar empresas deficientes, não portanto, né, produtivas do ponto de vista econômico, e que isso causaria isso seria a causa da crise econômica, né?
o debate dentro da economia é muito distinto disso, porque você teria que lidar com outras tantas dimensões desse problema, inclusive a repercussão da própria Lava Jato, que, ao não separar, né, os praticantes de corrupção das empresas, potencializou a crise econômica ao praticamente destruir uma parte da construção civil no país. Nada disso que eu falo tira a veracidade ou a questão dos processos que foram, os processos que identificaram práticas de corrupção, mas o que me interessa é a repercussão ideológica dessa operação, na medida em que ela dizia que é a mesma, que tal como empresas que dependem do Estado estavam tirando a eficiência da economia, a mesma coisa estava acontecendo no restante da sociedade, quando, por meio, né, de políticas de ação afirmativa, por meio de atalhos, vamos dizer assim, a escala, a hierarquia social, se estaria quebrando esse princípio meritocrático. Então, eu tentei mostrar isso nesse artigo na Crítica Marxista 46, para dizer que essa noção neoliberal de como funciona o mercado, ela foi transposta para a sociedade em uma hegemonia na classe média. Bom, ao que isso nos leva? Né? Nos leva a um fortalecimento de um campo que se apresentava como necessariamente desvinculado de interesses partidários e que se tornou cada vez mais forte na classe média quando um ideal, né, de país, de nação, começou a ser absorvido por tendências liberais e conservadoras a partir de junho de 2013. Nós sabemos que junho de 2013 é um evento extremamente heterogêneo, você tinha uma pauta muito progressista, você tinha organizações do campo da esquerda, com diversas tonalidades, que buscavam mostrar os limites do neodesenvolvimentismo petista, mas, ao mesmo tempo, as ruas foram sendo ocupadas por esse ressentimento, esse descontentamento da classe média em reação aos êxitos, vamos dizer assim, das políticas neodesenvolvimentistas, a política social dos governos petistas. E o saldo da história é que elas tiveram, essas forças conservadoras e liberais, elas tiveram condições de ganhar a hegemonia nas ruas, até porque o aparato repressivo as ajudava, e criar um bloco, né, que, por mais que não tenha levado às eleições de 2014, criou um ponto de muito desequilíbrio, né, no arranjo político brasileiro, quando deixou de aceitar as decisões tomadas nas eleições. Então, é inevitável que esse processo tenha sido construído. É importante destacar, né, o momento de ruptura democrática em 2016, na medida em que normalizou métodos de exceção para se resolver debates políticos. Por isso que eu chamo, no texto agora publicado, de que a Lava Jato, ela permitiu, ela deu um verniz legal a métodos de exceção, e normalizou esses procedimentos que depois seriam usados, né, e hoje têm sido usados por um grupo que flerta com o neofascismo, mas eu falo sobre isso depois. O importante, eu acho que até do ponto de vista de análise, né, dos processos sociais, é não recorrer a nenhum tipo de princípio teleológico, ou seja, eu não estou dizendo que 2013 é o começo de... já existe um sentido necessário dado em 2013, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que existe a conformação de um campo político naquele momento que começa a ganhar corpo, principalmente porque você tem uma coisa muito importante, que é a massificação, ou quase, né, ou quase universalização de redes sociais, que conseguem contornar os canais oficiais, tradicionais, hegemônicos de informação. E por meio desses canais, você consegue canalizar um conjunto de interesses, anseios, desejos,
que tinham muita dificuldade de serem canalizados da forma como foram a partir de 2013. Não à toa, nesse momento, surgem lideranças bastante ainda imaturas do ponto de vista político, mas que tinham já um relevo nas discussões que eram feitas nessas redes sociais. E, aos poucos, esse grupo vai se articulando com a ideia de que o sistema político como um todo ele é corrompido. E demorou muito para se perceber, né? Só em 2018, com a eleição de Bolsonaro, é que isso fica claro, que não era apenas a esquerda que estava sendo identificada ao sistema político, mas também a versão com algum grau, né, de civilidade do programa neoliberal representado pelo PSDB. O PSDB era visto como uma esquerda também, né? Todos aqueles que ocuparam o poder desde os anos 90 eram vistos como fazendo parte desse campo político corrompido. Esse sentimento antipolítico, ele foi muito desenvolvido e fomentado pela a maneira pela qual a Operação Lava Jato discutia os rumos do país. Não à toa, o seu líder, ou pelo menos o expoente, né, o Sérgio Moro, vai ser incorporado ao governo Bolsonaro, porque não havia contradição, e não há contradição até certo ponto entre eles. Num determinado momento houve, e por isso o seu rompimento, mas até esse momento não havia. Esse sentimento antipolítico, ele tem uma presença mais ampla do que o cenário nacional. Foi um movimento com repercussões em outros tantos países, né, em que a extrema-direita se articula e consegue encontrar um espaço político por meio de canais que não existiam antes, e vai se fortalecendo internacionalmente quando cada vez um governo, né, se elege e promove a legitimidade do outro. Então, de alguma maneira, a eleição do Trump tem repercussão na eleição do Bolsonaro no Brasil, mas o fato é que, como eu estava dizendo, um dos grandes desafios para a análise é tentar entender por que certos processos começam com algumas intenções e, depois de certo momento, tomam rumos que não são mais controlados pelos seus agentes. Então, algo que a experiência nos ensina um pouco é que esse verniz de legalidade dado a métodos de exceção, como a Lava Jato provocou, ela normalizou um tipo de discurso que depois foi utilizado por grupos fascistas. Então, eu uso a expressão consagrada, né, nas análises do fascismo no século XX, sobre o ovo da serpente, porque na hora que o fascismo ganha o poder, na hora que ele rompe completamente com a institucionalidade democrática, já é tarde demais. É o ponto do não retorno. É o ponto em que os agentes não pensam mais de maneira... Até mesmo, isso é uma das definições importantes, uma das características importantes do fascismo, não pensa até mesmo na autopreservação, né? Vai num caminho irracional para a destruição completa e aposta todas as suas fichas na permanência do seu projeto. Quando isso está dado, existe muita dificuldade de você voltar no momento em que as instituições poderiam dar as respostas. É muito complicado voltar ao momento em que a sociedade teria condições de reagir. Porque, já se normalizou o discurso fascista, o discurso de aniquilação, né, do adversário político, já se normalizou métodos de exceção com verniz de legalidade, e não se encontram mais forças capazes de romper com esse processo. Então, tal como em outros momentos da história, a classe média chocou o ovo da serpente. E agora pode dar indícios de querer se distanciar, a questão é saber se isso é tarde demais. Mas talvez valha a pena eu dizer, como estou usando aqui o conceito de fascismo, por que ele é importante de ser utilizado para a conjuntura atual. Existe um tipo de análise que considera o fascismo um fenômeno específico das primeiras décadas do século XX e localizado na conjuntura, nos arranjos políticos de países como Itália e
Alemanha. E, de fato, né, essa experiência concreta, ela não se repete da mesma maneira. O fascismo, ele surge de baixo para cima, vamos dizer assim, ele tem uma força grande na pequena burguesia, que seria a classe média tradicional, no sentido marxista até do termo do século XIX, pequenos proprietários, né, e aos poucos vai ganhando alcance na classe operária, embora nunca hegemonize completamente a classe operária, o que ele faz é destruir as instituições de representação autônoma dos trabalhadores para colocar outra no lugar. Não à toa disputam, né, na Alemanha a cor vermelha, o nome nacional-socialista. O fascismo, ele uma versão contrária às instituições, à democracia liberal, né, e busca a aniquilação do adversário político com bases racialistas, né? Então, aqui uma definição o tema é muito complexo e é compreensível que muitos se sintam impedidos de utilizar esse conceito para aplicação na conjuntura contemporânea, porque, de fato, não estamos vivendo as mesmas condições, as relações são outras, e esse autoritarismo do governo, ele se apresenta de uma outra maneira. Por que eu estou aí acompanhando também a análise do Armando Boito Júnior? Por que eu estou considerando possível utilizar o termo? Porque é importante identificar na sociedade quando um determinado projeto político, ele não apenas se coloca como uma necessidade de renovação política ou de transformação da institucionalidade vigente, mas ele busca, sobretudo, conquistar hegemonia, disputar culturalmente alguns aspectos civilizacionais que eram considerados pontos de partida da disputa política, né? Não deveriam ser negociados. Ou seja, eu acho que no momento da campanha, em 2018, quando a candidatura de Jair Bolsonaro, ela promete não derrotar a esquerda, mas eliminar a esquerda, o que significa eliminar todos os partidos e organizações e movimentos sociais que têm alguma relação com a esquerda, ou às vezes até alguns que não têm, mas que são considerados dessa maneira, quando se normaliza dentro da sociedade e se coloca na esfera pública aquilo que com certa vergonha poderia se defender no âmbito privado, mas se coloca na esfera pública a normalização da violência e da aniquilação física de quem representaria, né, supostamente a esquerda, e quando isso é feito de uma maneira que abala, né, o sistema partidário vigente até então, você abre a possibilidade de apoio social para a cada momento em que esse projeto enfrenta um obstáculo, que este projeto dobre a aposta, que esse projeto diga, é porque a gente precisa dar mais um passo. E aí é comum vir até meme na internet, mas aí qual que é? Isso é muito característico dos movimentos fascistas. Todos os seus adversários se tornam comunistas, né? Então a gente os comunistas podem ir do já, enfim, identificado reformista Lula ao João Dória, ao STF, a qualquer outro que se coloque como um obstáculo a a efetividade desse projeto. Outra característica que também é importante ser lembrada, e que alguns dizem que por isso não seria possível falar em neofascismo, é porque é um governo abertamente neoliberal.
E aí, é possível chamar, dado que o fascismo sabia que tinha que organizar melhor a economia e apresentou o seu projeto de desenvolvimento, usando o Estado para tanto, seria possível chamar de fascismo um projeto neoliberal? O argumento de alguns colegas, inclusive Armando Boito, que eu sigo, é de que sim, é possível um fascismo neoliberal, até porque em determinado momento, como parece estar acontecendo, você pode eliminar também o grupo mais aberto, o grupo neoliberal, e usar de uma política desenvolvimentista para continuar o seu projeto de fascistização do poder. É claro que a presença ainda hoje do Paulo Guedes mostra que ainda existe, né, uma tentativa de priorização dos interesses do capital internacional, principalmente do capital financeiro, mas tal como outras experiências, e essas experiências fascistas que eu disse, elas, embora se apresentem, né, a experiência fascista no século XX, embora tenha se apresentado como anticapitalista, elas viabilizaram uma forma de acumulação capitalista quando tomaram o poder. Bom, tudo isso me faz, então, colocar diversos problemas, e aqui eu só estou tentando dar um desenho deles para que a gente possa, no debate, avançar. Talvez, que possa parecer contraditório com o que eu disse no início, é como uma classe média que diz defender a meritocracia, vota num candidato que fracassou em qualquer prova de mérito, né, que foi colocada a ele, e com capacidade bastante reduzida, vamos dizer assim, de se colocar num debate público, que no caso é Bolsonaro. Então, esse é um desafio que eu tentei enfrentar no artigo, tentando mostrar não apenas que a classe média deixou de ter alternativa, né, e teve que encontrar alguém que, embora não aparecesse como o suprassumo do mérito, mas que, por outro lado, ele podia representar uma noção de mérito que é forte na sociedade brasileira em torno de um ideal familiar. Por mais distante que ele esteja da família familiar, do modelo familiar tradicional, a figura do Bolsonaro era uma figura muito comum à família brasileira, no sentido de ser uma mentalidade média, vamos colocar assim, um comportamento médio, que valoriza a ética do trabalho duro, ainda que da boca para fora, mas, enfim, valoriza essa ética do trabalho duro, e ela é, de certa maneira, normalizada dentro das famílias brasileiras, inclusive da alta classe média, né, com brincadeiras discriminatórias, racistas, misóginas. Então, um pouco do que eu tentei argumentar é que é o seguinte, tá, não era o candidato que eu gostaria, tanto é que quando você olha para a pesquisa com a classe média, eles identificam esse problema, né? Não é o candidato que eu gostaria, mas é um candidato que eu já aceitei, vamos dizer assim, ao longo da vida, está dentro das famílias, e não é nenhum problema que alguém tenha coragem de falar isso, porque o sistema como um todo estaria corrompido, então nada mais nada melhor do que alguém supostamente íntegro, vamos dizer assim, ainda mais que, né, enfim, muito longe de qualquer sentido de integridade, alguém que tenha essa coragem de contornar o que seria esse sistema corrompido. Nesse sentido, eu imagino que a ameaça neofascista ela foi normalizada porque, uma classe média que já normalizava os métodos de exceção promovidos pelas forças repressivas do Estado à população mais pobre do país, principalmente população das periferias, população que é marcadamente negra e que a forma pela qual se vincula à sociedade, ela sofre dessa invisibilização e dessa normalização da violência contra ela, então já era algo feito na esfera particular no sentido, no círculo menor. Quando esse candidato se apresenta, é visto como alguém que é possível ser controlado, né? E por isso que o ovo da serpente não foi só chocado, como foi cultivado, normalizado e imaginado que poderia ser controlado em algum momento. O que explica a adesão de Sérgio Moro ao governo,
né, representante, então, do Partido Lava-Jatista, da classe média, explica a adesão ao governo, e ele deu o certo verniz, né, de responsabilidade a esse governo. O que se esperava? Que na hora que ele viu que não tinha mais controle nenhum do que estava acontecendo, e isso já era de antes, né, se imaginava que ao se retirar, a força do bolsonarismo também se enfraqueceria, mas ele já ganhou enraizamento social. E já destruiu várias dessas instituições por dentro e pode continuar destruindo. A modificação no aparelho repressivo do Estado, eu ainda não posso falar com dados sobre isso. A adesão de forças repressivas, polícias militares, é grande ao bolsonarismo. A repercussão disso no Exército ainda há de ser analisado, há lutas ainda internas, mas a ameaça é real, a meu ver, se existir uma aposta final de que é preciso dar esse salto. É que a questão da pandemia, de fato, coloca tudo em algum registro diferente, isolamento social, né? Você, por exemplo, vai ter que pensar um pouquinho mais para dar um golpe, dado que as pessoas nem podem sair de casa, né? Que o golpe a quem, né? Qual é a grande ameaça que está sendo colocada? Mas isso existe, o inimigo é construído, e a classe média, mesmo que agora esteja se distanciando, como as pesquisas parecem demonstrar, ela não tem mais força, ou pelo menos não tem mais condições de segurar esse movimento. Por isso que é preocupante, e por isso que existem tantos novos agentes entendendo este momento e criando a possibilidade de algumas frentes que devem ser feitas, a meu ver, com um campo mais amplo que possa defender algum grau de institucionalidade democrática. Porque, como a gente sabe, se for por autopreservação, os primeiros a sofrerem fisicamente isso são aqueles que já estavam sofrendo no passado, a população mais pobre, com certeza, e do ponto de vista político, as organizações de esquerda, né? Primeiro campo de concentração nazista é de 1933, 34, em Dachau, que foram não só os comunistas, mas como os social-democratas. Imaginar que possa estar alguma garantia, né, feita a respeito desse momento, desse processo, ninguém está garantido, e saber qual que é o peso concreto, a relevância disso, talvez a gente não saiba tanto por conta do isolamento social e da pandemia, que as forças nas ruas não estão sendo medidas, e a gente fica muito preso ao debate que está no mundo virtual. Mas eu acho que existe a ameaça e existe a necessidade de reagir a ela. É um pouco isso, Osmar, Marília, eu não quero avançar muito aqui, e, enfim, acho que falei algumas coisas muito esquemáticas, e fiquem à vontade aí para retomar algum dos temas, e obrigado. Não, muito boa a exposição, trouxe bastante elementos para a gente pensar. Só queria dizer que essa live ficará disponível no canal do Grupo do Espaço Marx, então aqueles que não puderam acompanhar agora, poderão acompanhar em um outro momento, assim como todas as nossas outras lives estão à disposição lá para serem acompanhadas e assistidas posteriormente. Marília, você quer fazer alguma consideração, fazer algum questionamento? Eu quero. Sávio, tem me preocupado aí nos últimos dias, aí, principalmente com essa ameaça mais insistente aí, violenta, né, ao Supremo, aos membros do Supremo. Tem um grupo, né, que é a Organização dos 300 aí, dessa ameaça bem, né, desse armamento que foi achado com bandeira nazista, enfim, na casa desses representantes aí dessa classe média, enfim. E tem me passado muito, assim, me feito fazer algumas reflexões no sentido de uma ameaça bastante real de uma guerra civil. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, se você acha que isso realmente pode ser uma ameaça real, se existe força aí dessa organização para isso, né? O que você pensa aí? Marília, eu acho que tem uma parte do... Eu só posso pedir para você desligar o microfone quando eu falar, que eu acho que está dando... Obrigado, é que está dando o retorno. Eu acho
bom, primeiro, reconhecer o limite de informação que eu tenho, de conhecimento sobre, a dinâmica importante nas forças repressivas do Estado. Eu acho que tem que ter muito mais né, dados para a gente ter a dimensão dessa ameaça. E tem um outro que eu falei também agora na apresentação, que é a dificuldade de ter a dimensão de como esses agentes, de fato, podem mobilizar pessoas em momentos em que você poderia sair para as ruas, né, e fazer essas ações. Isso não retira a preocupação, porque há um núcleo, né, de apoiadores do governo que, a despeito de tudo o que está acontecendo, mantém um apoio muito efetivo, né, e as pesquisas de opinião têm mostrado isso, que você tem ali, que aí que está, 1/3 que ainda mantém uma aprovação alta do governo. Muitos dizem que os apoiadores, de fato, é muito menor do que isso, é menor do que 20%, mas não interessa tanto a questão quantitativa aqui. O que interessa é o quanto esse grupo que a ele se permitiu falar certas coisas e se permitiu prometer certas coisas, como ele pode ser normalizado por uma parcela que torna qualquer tipo de reação depois inviável. O que eu estou querendo dizer com isso? As nossas experiências em grupos de WhatsApp, redes sociais, sabem muito bem que pessoas de carne e osso reproduzem essas ideias e sabe que existe um certo silenciamento até de uma oposição nessas redes, porque já sente um medo de se colocarem, de se mostrarem, de dizer, não, o que você está dizendo não faz sentido, ou de pensar em uma alternativa. Então, a forma pela qual isso se coloca na dinâmica atual, ela trouxe uma parte da classe trabalhadora para dentro desse campo neofascista, embora eu não tenha elementos para dizer o grau de comprometimento e até onde se iria, mas o fenômeno só existe porque ele tem alguma transversalidade, né? Não é porque só está na classe média, com certeza. A grande questão é de que existe a possibilidade de certa disposição de forças repressivas de incentivarem ou não reagirem a ações desses grupos, que, embora minoritários, podem provocar grandes desequilíbrios. Eu não tenho condição de fazer qualquer prognóstico, a não ser que a ameaça é real, e a não ser de que talvez o momento decisivo pode ser forçar a quebra das medidas de isolamento e de quarentena, né, que, de alguma forma, repercuta na base clássica do fascismo, que é a pequena burguesia, pequenos proprietários que, de fato, estão vendo os seus negócios terem problemas, como no mundo inteiro está, e uma retomada de qualquer momento, de qualquer forma, da economia. Não saberia dizer algo além disso, a não ser que o campo de normalização, não só do discurso, mas também das ações, ele está aberto, né? Sabe, eu queria fazer uma pergunta, se você pode falar um pouco quantos governos petistas contribuíram, né, para a ascensão, né, disso que nós estamos vivendo agora, ou a ascensão desse protofascismo ou desse neofascismo que nós estamos vivenciando. E, ao mesmo tempo, o Partido dos Trabalhadores, né, parece que ainda não entendeu, vamos dizer assim, a gravidade do momento que nós estamos vivendo, e se coloca ainda como pauta principal as eleições de 22, né? E por isso a gente não tem uma unidade, vamos dizer assim, entre aspas, das forças progressistas
para lutar contra esse processo que está aí. Então, se você pudesse abordar alguma coisa em torno disso. Osmar, eu acho que são, assim, duas coisas, né? A primeira é qualquer tipo de proposta reformista, fraca ou forte do capitalismo, vai se adequar à institucionalidade vigente, à cultura dominante e tentar, portanto, se adequar a essas instituições. A mesma atribuição de culpa que você poderia e nós poderíamos colocar no PT, se colocou na social-democracia europeia, nos anos 20 e 30, de não se preparar para a ameaça que viria. Tem esse debate a ser feito, mas ele não pode... qual que é a minha questão? Quando esse debate é levado num espaço mais amplo, a gente minimiza o fato de que a reação da classe média se deu em razão das políticas corretas de reforma que esses governos petistas tomaram. Ou seja, qualquer reforma, por mínima que seja, impacta uma sociedade desigual. Então, uma sociedade desigual como a brasileira e que tem legados ainda muito presentes na sua formação, como, por exemplo, acho que é muito claro na formalização do emprego doméstico, né, que faz com que exista ali uma preocupação da classe média de como, então, se reproduzir, saindo do terreno que seria o patriarcalismo, né, oficial, que se dá em casa, para uma formalização do emprego na unidade doméstica. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte, eu acho muito complicado atribuir a culpa, no caso da ameaça neofascista, de uma maneira que ignore que foi parte dos partidos liberais e conservadores, que se diziam democráticos, que esses abriram o espaço para que houvesse interrupção democrática, houvesse normalização de métodos de exceção, e que se questionassem, né, os protocolos, vamos dizer assim, da democracia liberal. Não foi o Partido dos Trabalhadores que fez isso, né? Pelo contrário. Aí você me diria, bom, isso é um aprendizado à esquerda de como criar uma alternativa quando faz reforma. Se for isso, eu estou de acordo. Fazer reforma sem organização política da população que se beneficia, estou de total acordo que não parece ser, mais uma vez, a lição da história. Por outro lado, no debate mais amplo, eu acho equivocado culpar aqueles que promoveram a reforma com aqueles que deram a solução para isso, que foi trazer, dentro de uma manifestação que se dizia democrática, você faz, no caso de 2015 e 2016, você faz isso com setores abertamente golpistas e defensores da ditadura militar no Brasil. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer eu entendo a colocação do seu problema, entendo que isso é uma experiência para a esquerda que, de novo, vai mostrar a importância de que qualquer reforma é incontornável vir com organização política de como enfrentar a reação à reforma, né? Então, apostar que, né, Lula, eu sou camarada do pessoal aqui da grande burguesia brasileira, eles gostam de mim, essa aposta mostrou a ele individualmente o peso disso, né, onde isso levou, mas é importante, né, a gente também colocar nessa equação que o liberalismo realmente existente no Brasil que sempre abriu o espaço para essas ameaças neofascistas. Como, por exemplo, até hoje, a absurda equivalência que é feita entre Bolsonaro e Lula, entre o neofascismo desse governo e aquilo que representa o Partido dos Trabalhadores. Agora, você apontou um tema que é fundamental. Se até agora não caiu a ficha, né, de que é preciso repensar essas estratégias e essa forma de lidar com a dinâmica política, é porque, de fato... mas também, talvez, Osmar, é sinal de que a esquerda está muito distante do debate, talvez mais decisivo desse momento, não está passando por ela, né?
não só porque não tem condição de organizar pessoas na rua, como também foi retirada por diversas razões dessas disputas que estão sendo feitas dentro das classes dominantes, de alguma maneira, né, as decisivas, e das forças repressivas do Estado. Mas, com certeza, todo mundo tem sua parcela, porque isso não aconteceria, né, se cada um dos agentes não contribuísse de alguma maneira. Talvez a única coisa que sempre fico pensando quando me coloca essa questão é se haveria alternativas concretas e viáveis ao reformismo fraco, né, como falou André Singer no livro sobre o lulismo. Qualquer reformismo fraco aqui já provoca tudo isso, né? Então você imagina se você dá um passo além. Marília, quer perguntar? Sabe, uma coisa também que me intriga bastante, né, nesse movimento, nós que, né, a gente está aí vinculado à universidade e tentando, né, de alguma forma, criar algum pensamento crítico, né, nos estudantes, enfim. Mas a gente vê também, como você disse, cada um tem a sua parcela aí de responsabilidade no estudo. E aí eu vejo, né, me questiono muito o papel da universidade nisso tudo, né, como que esse pensamento, como que essa educação vem sendo construída a ponto de não estar conseguindo desmontar algumas coisas aí, né, no pensamento reflexivo dos alunos, né? Às vezes tem aluno que sai, né, que entra na universidade, sai da universidade, né, eu venho do curso de serviço social, e que você não consegue mudar, né? Eles entram com aquele mesmo pensamento, enfim. Então, assim, dentro da universidade como um todo, assim, como que você percebe esse movimento, a nossa capacidade aí de educação no sentido de fazer um enfrentamento a tudo isso? Ou se não há possibilidade? O sistema da universidade de alguma forma reproduz, né, as disputas que estão sendo feitas fora dela. E você tem algo inevitável em qualquer instituição que vive dentro de uma sociedade capitalista, que é um tipo de especialização técnica, né, e de autonomização da formação, que acaba sendo uma exigência dos mesmos padrões, né, de competitividade, eficiência que o mercado exige, vamos dizer assim. Agora, tem algo, Marília, que eu acho que... Bom, então tem um projeto, né, de se pensar como fazer a formação dos estudantes que teria uma responsabilidade, a universidade poderia jogar um peso maior. Mas tem algo que talvez... Aí eu acho que mas o mais forte é o que vem de fora dela e que ela não soube enfrentar, e talvez nem tivesse como enfrentar, que é, mais uma vez, a inaudita constituição de canais alternativos de formação que as redes sociais permitiram. As redes sociais permitem com que a gente faça isso. As redes sociais permitem com que eu pegue um artigo de alguém que está produzindo em qualquer parte do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma mercadoria feita por empresas que querem ampliar os seus consumidores, que são, na verdade, as pessoas que estão alimentando as redes. E, ao fazer isso, ela liberou um tipo de canal que aqueles que detêm poder financeiro podem fazer. Então, o que a gente percebeu, de fato, que foi destruindo, né, a legitimidade, a autoridade, né, do saber produzido na universidade? Foi esse procedimento, né, de mostrar que aqui isso nos Estados Unidos desde os anos 60, né, é um fenômeno muito mais amplo, mostrar como que a universidade seria uma elite intelectual que se distancia das reais problemas da população, e a gente que eu digo do campo progressista tem essa crítica, porque parte dela é verdadeira, não pelas mesmas intenções, né, não pelos mesmos objetivos de quem fala isso do campo conservador, mas essa produção do conhecimento alternativa, ela formou um campo liberal e conservador no Brasil, né? Era a pessoa que gostava de alguns conservadores da tradição política e que liam Mises, Hayek, e que diziam que aquilo não era falado nas universidades que pertenciam.
E, bom, o que eu acho é que muitos agora na universidade perceberam, aqueles que tinham essa visão, eu só faço ciência é igual a técnica e eu não tenho que abrir a boca para falar de qualquer outra coisa. Eu estou olhando só uma parte, entre aspas, positiva, que aumentou pelo menos a possibilidade de diálogo, né, com um campo mais amplo da universidade para tentar reagir a isso. Eu tive uma experiência recente, muito marcante, de um colega de outra área de ensino, distante das ciências humanas, em que, numa atividade, ele, depois de uma conversa longa sobre questão de pesquisa, o negacionismo científico, etc., ele fez uma frase que foi: olha, eu consegui entender como uma sociedade como a alemã chegou no nazismo, né? A pessoa entendeu isso agora, a gente está pensando isso há um tempo, mas ok, cair essa ficha de que eu fui falar sobre o que eu pesquiso, e isso, sei lá, pode bater na questão da cloroquina, eu já fui atacado moralmente, questionado, e alguns pesquisadores podem ter até a sua integridade física ameaçada. Então, tem algo que não tinha muito o que a gente fazer, dado que a universidade reproduz, né, um pouco a sociedade lá fora. Mas a parte, talvez, que eu vejo é o que a gente pode fazer daqui para frente. E eu estou vendo que, se não houver essa ruptura, tal como a gente está imaginando, institucional, maior, tem uma possibilidade de composição de não queremos voltar mais ao normal que era ali pré-pandemia. Acho que isso é uma coisa que está todo mundo dizendo de diferentes maneiras. Claro que cada um pode falar isso da forma como parece na cabeça, mas acho que tem uma disposição sincera de querer construir algo diferente. Eu acho que uma bandeira fundamental é a defesa que nós sempre fizemos, e agora talvez possa ter até um apego um pouco maior na classe média, arrependida, talvez, que é a defesa não só do projeto do SUS, mas de recursos para o SUS, né? E isso tem um apoio amplo, acho que hoje na universidade, e um apoio, apoiar da boca para fora, todo mundo pode apoiar. Estou falando, olha, parar, se mobilizar e construir ações efetivas para que os recursos sejam feitos para o sistema público de saúde. E nós fazemos parte desse sistema público, né? Então, é integrar um pouco essas questões e mostrar que é possível, mas, enfim, tem algo que a universidade acho que não consegue resolver, que só resolve fora dela, né? Não dentro. A gente luta aqui de alguma maneira, mas... Sabe, eu queria, assim, fazer uma pergunta antes de nós encerrarmos. Na tua fala, isso foi, não só na tua fala, mas isso foi dito claramente na eleição de 2018, pelo atual presidente e por sua base de apoio, de que era preciso eliminar a esquerda, né? E, de fato, isso ainda continua sendo reproduzido, e, no caso de um avanço para uma ruptura e a instituição de um regime ditatorial, isso poderia se efetivar de fato, né, essa perseguição à esquerda, a perseguição física, e, ao mesmo tempo, o que a gente pode verificar é que, mesmo as pessoas que estão no campo progressista, ou aqueles que de fato são da esquerda, nós estamos, assim, meio que desarmados nesse processo. Em face disso, né? Desarmado em todos os sentidos. Em face disso, eu gostaria que você pudesse apontar alguma coisa no que fazer frente, né, a isso que nós estamos vivendo, porque a ameaça de fato existe, né? E a gente pode comprovar de pessoas próximas da gente como é que elas mudaram completamente a sua forma de pensar, né, aderindo a esses discursos, né, de eliminar a esquerda, de matar comunista, enfim. Nós aqui do Espaço Marx estaríamos na primeira linha de frente, né, e também dos sindicatos, enfim, muitos professores nas universidades. Então, se você pudesse
falar um pouco sobre isso. Osmar, eu não tenho muita condição de dizer o que fazer, porque também acho que isso é um tipo de construção que se dá em organizações coletivas, né? Que eu falaria muito do ponto de vista individual, e é só nesse registro. Algumas coisas, uma delas, sei que é difícil, mas a gente vai ter que atuar mais nas redes que temos contato pessoal, para poder fazer debate de ideias, coisas que a gente não tem muito mais paciência e força para fazer, porque tem uma certa maioria, eu acho que tem uma maioria silenciosa, né, que fica com medo de se colocar, e que talvez, se a gente se apresentar como, enfim, defensores de alguma civilidade, essas pessoas podem ser incentivadas a apoiar. O segundo ponto é de que há uma dificuldade muito grande para saber até que ponto essas ameaças de fato estariam concretas, vamos dizer assim, com o contexto da pandemia que a gente tem. Quanto que é ainda, né, uma aposta que está sendo feita para se conseguir outras coisas internas à institucionalidade. Mas, como a gente disse, a ameaça está aí. E a ameaça, e você fez uma referência que eu acho importante, que espero, enfim, pensar dessa maneira pode parecer radical, mas, a meu ver, não é. Nós só existimos, eu faço parte, integro o Centro de Estudos Marxistas da Unicamp. Vocês estão aí no Espaço Marx. Nós só continuamos, nós temos nossa existência garantida apenas porque ainda há algumas mediações entre este grupo e nós. Se não houver, eu concordo inteiramente com você que só não nos eliminam porque ainda não podem. Não existe a ideia de que é um flerte deles não eliminarmos, não nos eliminarmos. Eles só não podem fazer isso. Então, saber que é uma luta de autopreservação, de autodefesa, é o que eu tenho feito há uns 2, 3 anos nos ambientes universitários. Eu lembro de uma experiência muito marcante, faço parte do Conselho Universitário da Unicamp, em que eu disse, em determinado momento, que o tipo de disputa política não ameaçava só aqueles que estavam sendo colocados como esquerda, ameaçava todos que estavam ali. E um ano e pouco depois, a nossa vice-reitora escreveu uma carta ao Jornal de Defesa da Autonomia Universitária, da defesa da liberdade de cátedra, e foi, enfim, criticada, ameaçada nas redes por ser comunista. Né? E aí, um ano depois, eu disse, bom, é um pouco do que eu estava querendo dizer, o próximo comunista sempre é você. Né? Isso o pessoal entende porque já percebeu. Quem está nas instâncias superiores das universidades sabe que ou você é o arrivista, que a lá vai Weintraub e outros que vão abaixar a cabeça porque a sua única forma de ter proeminência na estrutura universitária é dar vazão a isso, ou você que é um cientista que, por mais se veja apenas como um técnico, vai se sentir ameaçado, e todos já estão se sentindo dessa maneira. Eu estou buscando fazer a resistência dessa forma, olhando o quanto que eu aprendo com essas pessoas, que eu não tinha visto também antes, olhando como que a construção coletiva pode ser feita interna às diferentes áreas, e o quanto que existe de resistência ao conhecimento, ao saber e à democracia, nos moldes, né, em que existiam antes, poderiam ser ainda preservados. Fora isso, não tenho muito como dizer, porque eu acho que é uma resposta dada pelas organizações coletivas, né, das quais eu não faço parte, mas eu tento me mobilizar nas redes pessoais e em momentos como esse, em que eu acho que o anúncio é esse, eu só estou aqui porque ainda existem mediações entre esse grupo fascista e a minha pessoa. Não estaria aqui se a vontade deles é de eliminação, não pode haver dúvida. Não é só de eliminação, é de tortura, é de gozar com a eliminação do outro. Eles vão comemorar ao fazer isso. Se a gente tiver dúvida dessa questão,
a gente não vai se mobilizar naquilo que a gente pode. Então, talvez ter a consciência dessa questão é uma das possibilidades de ação. Né? Joia. Estamos dentro do horário que nós combinamos, 1h10. Marília, considerações finais, depois, Flávio, suas considerações finais, e aí faço os meus agradecimentos a vocês. Bom, tá uma delícia o debate, né? Pena que a gente tem que encerrar. Eu agradeço, né, imensamente aí as contribuições do Sábio para fazer a gente refletir sobre um tema tão atual, e que bom que tem pesquisadores aí nos ajudando a refletir isso daí de uma forma embasada, de uma forma, né, com conteúdo aí. Então, muito obrigada, Sábio, muito obrigada ao Osmar pelo convite, né, pela abertura do espaço, pela parceria aí com o Ciclo Nespar. Obrigado. Obrigado, Marília. Foi um prazer conversar com vocês. Eu fico à disposição, se a gente, em outro momento, puder voltar a conversar. Claro, tentei falar aqui um pouco rápido daquilo que eu estou desenvolvendo no artigo com mais calma, né? Até recomendaria o artigo da Crítica Marxista 46, em que, principalmente, essa relação entre meritocracia e o discurso anticorrupção, eu acho que ali está um nó que ainda faz com que muitas das coisas sejam difíceis de serem conversadas na classe média, que é um pouco o nosso espaço, já que a gente está falando da universidade, né? Então, acho que tem um desafio grande que a gente tem que fazer, agir da forma como for possível para ampliar as alianças com os setores da ciência comprometidos, com o mínimo de civilidade nos debates, e mostrar que a gente já sabia disso antes, nós somos os primeiros a sermos eliminados se isso acontecer, mas eles serão os próximos. Não, as pessoas têm que entender, não haverá limite, né? Ou o limite é você ter a não dignidade moral e aceitar aquilo que acontece como se fosse um preço a se pagar. Então, eu acho que tem muita gente valorosa que não está no campo da esquerda, que sabe da ameaça e pode voltar para um outro momento, né? Se a gente conseguir sair dessa pandemia com, enfim, está tudo muito difícil, o prognóstico é o pior possível, mas tentar olhar de fato, né, o que a gente estava fazendo antes, também do ponto de vista dos setores progressistas da esquerda, e saber que alternativa construir desde já, porque há muito tempo ainda a gente vai ter que passar por muitas coisas para poder oferecer algo palpável para os interesses das classes trabalhadoras, do povo mais pobre do Brasil, que é o que tem mais sido eliminado, se é para falar sobre essa questão. Não estou querendo aqui dizer que eu só estou falando isso porque agora me ameaça, a gente já falava disso antes, mas a eliminação vai ser de qualquer um que coloque resistência, né, à opressão. Então, agradeço muitíssimo e parabéns aí pela iniciativa. Boa sorte na luta de vocês. Agradeço, Marília, por ter ajudado na mediação, representando o Sindunespar. Agradeço ao professor Sávio, o amigo de longa data, já esteve aqui em Campo Mourão, fazendo atividades conosco, e assim que puder, a gente se encontrar para trocar ideias e fortalecer a nossa luta, porque ela é necessária, essa unidade, não é, de todos os campos, de pessoas que defendam uma sociedade minimamente humanizada e que as pessoas possam, né, ter acesso ao mínimo e, quiçá, a gente alçar a uma nova forma de sociabilidade, que é aquilo que a gente vem pautando sempre, que é uma sociedade, de fato, emancipada. Agradeço imensamente a gentileza do Sávio por ter aceito esse convite e agradeço também a presença dos que nos acompanharam e dizer que essa live ficará disponível no canal do Grupo do Espaço Marx, então poderão assistir posteriormente e poderão reproduzi-la em outro momento. Então, uma boa noite a todos e um grande abraço a todos.
Obrigada, Osmar. Valeu. Tchau, Osmar. Valeu, obrigado.